Uma quinta-feira de análise de processos minerados e hoje, não sei se vocês já observaram, já estou compartilhando aqui o que compartilhei nos meus stories, compartilhei 2 processos minerários para a gente avaliar hoje e foi baseado num tema que eu trouxe também esses dias sobre não pagamento da taxa anual por hectare e caducidade. Então, vocês vão ver, caducidade da alvará de pesquisa. Então, vocês vão ver que esses 2 processos que eu trouxe aqui para vocês, que eu compartilhei nos meus stories, eles são muito parecidos, assim, em termos de evento e os próximos passos. E vou trazer um bônus para vocês, um processo bônus com uma questão polêmica para a gente discutir aqui. É muito importante vocês ficarem até o final da aula para a gente discutir esse terceiro processo que eu não coloquei nos meus stories para evitar conflitos. Mas aqui com vocês eu gosto de trazer essas discussões também. Então vamos aqui para o processo 1. O que eu coloquei aqui de pergunta? Qual obrigação não foi cumprida? E a segunda pergunta era se o alvará de pesquisa já está perdido pelo não cumprimento da obrigação. Então, aqui temos uma autorização de pesquisa, né? Um processo recente, 2022. Eu acho que eu abri ele aqui, não sei. Ainda não abri, não. Eu acho que está aberto. Mas, enfim, não sei, ele é exatamente, não sei. O cadastro mineiro, isso aqui é recorte do cadastro mineiro, os eventos do processo minerário. Ele era um alvará de pesquisa que foi publicado com prazo de vigência para 3 anos. Então, ele foi publicado em 5/10/2022, com prazo, então, até 5/10/25. E aqui a gente sabe que o alvará de pesquisa, após sua publicação, tem algumas obrigações. A primeira delas é o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, que foi feito aqui dentro dos 60 dias após a publicação do alvará. A próxima obrigação é o pagamento da taxa anual por hectare. Esse alvará, como ele foi publicado aqui, ó, em 5/10/2022, a taxa dele, primeira taxa, primeiro ano de vigência, o vencimento seria em 31 do 1 de 2023. Não tem registro aqui desse pagamento. Pode ser que o titular tenha feito esse pagamento, pode ser que ele tenha feito esse pagamento e não atualizou aqui no cadastro mineiro, mas essa é a nossa referência. Então, aqui a obrigação que não foi cumprida foi o pagamento da taxa anual por hectare. Outra fonte para a gente saber se o titular pagou ou não a taxa anual por hectare é o portal da Transparência Mineral. Então, no portal da Transparência Mineral, eu vou consultar o processo aqui, eu não cheguei a ver se tinha sido pago pelo portal da Transparência ou não. É esse número de processo. E a gente consegue saber, que eu já mostrei para vocês em outras aulas também, que a gente utiliza o portal da Transparência Mineral para verificar recolhimento de CEFEM e também os valores pagos de taxa anual por hectare. Aqui não tem nenhuma informação para esse processo minerário, então, de fato, ele não fez pagamento. Mas caso ele tenha feito, é fácil de comprovar se ele guardou os comprovantes o comprovante de pagamento. A próxima taxa dele será em 31/1/2024. Vamos aqui entender os próximos passos desse processo minerário, já que. Deixa eu parar aqui. Vamos entender os próximos passos, já que não houve, você já entendeu a obrigação que não foi cumprida, não houve o pagamento da taxa anual por hectare. E só pelo não pagamento da taxa anual por hectare, o alvará já está caducado, já está cancelado, já está perdido? Nesse caso aqui, não. Por quê? A gente tem um procedimento para chegar na caducidade do alvará de pesquisa com o não pagamento da taxa anual por hectare. Primeiro é imposto o auto de infração, que é publicado no Diário Oficial da União e fica aqui registrado no Cadastro Mineiro também a publicação desse auto de infração. Após publicado, tem 30 dias para fazer a defesa. O titular pode fazer defesa sobre esse auto de infração. Caso ele não faça defesa, a ANM pode vir na sequência com a aplicação da multa pelo não cumprimento da obrigação, pelo não pagamento da taxa anual por hectare. E essa multa, sim, ele tem que ficar atento a essa data de publicação, que também é publicada no Diário Oficial da União, porque ele, a partir da aplicação da multa, ele tem 30 dias para fazer o pagamento da taxa e também da multa. Se não, aí sim, o alvará dele é cancelado. Então, ainda não é o caso desse cliente aqui, porque desse titular, porque ele ainda não foi
aplicada a multa para ele, ainda não chegou na fase de aplicação de multa, ainda não teve também registro de imposição do auto de infração. Então, vamos dizer que ele está aqui ainda tranquilo. Mas recomendaria muitíssimo se fosse meu cliente que fizesse pagamento da taxa anual por hectare quanto antes, para não ficar com essa dor de cabeça para depois. Ele vai ser multado de qualquer forma, mas ele já pode regularizar essa situação. O segundo processo minerário aqui, que eu trouxe para comentar com vocês, esse aqui eu vou abrir uma apresentação, inclusive. Mas vamos revisar só as perguntas aqui. A mesma coisa, o alvará de pesquisa para o processo 2 já está caducado? A gente vai entender se sim ou se não. E a segunda pergunta, qual é a data que o titular deve pagar a multa e a taxa anual por hectare para não perder o alvará de pesquisa? E aqui coloquei algumas opções de datas também. Vou compartilhar com vocês agora uma apresentação rapidamente aqui, que foi objeto da aula da mentoria. E quero trazer aqui para vocês também, que esse assunto é importante de ser revisado. E eu comentei também rapidamente nos stories do meu Instagram. Vamos lá, o mesmo processo que eu coloquei no stories é esse processo minerário aqui, tá aqui o número dele, foi um processo que eu tirei do SAFE. E para a gente entender sobre o processo administrativo sancionador, que é o PAS, que a gente está chamando de PAS. De PAS não tem nada, né? Pelo contrário, você está recebendo ali uma multa, então, assim, não é uma coisa que todo mundo quer receber todo dia. Aqui, o objeto é a gente analisar a infração, que é justamente o não pagamento da taxa anual por hectare no prazo de vencimento. Pensando aqui nessa multa antes da vigência da resolução ANM número 122 de 2022. Então, aqui a multa vai ser aquele valor conhecido de 4 mil e poucos reais. Esse processo, diferente do que a gente acabou de ver, do que eu chamei de processo 1 nos stories, ele já está aqui, ó, com o auto de infração que foi publicado, ou seja, foi aplicado o auto de infração e foi aplicada a multa também. Então, nesse caso, o titular não tem mais muito o que fazer, tipo, não está mais aguardando porque ele já foi até multado por isso. Então, como que a ANM procedeu nesse caso? Quais seriam os próximos passos, né? Vamos aqui entender só uma revisão geral do processo, um alvará de pesquisa com 2 anos de prazo de validade, aqui 2020, está aqui a data dele de publicação, mas teve aqui, como estava na resolução de prorrogação dos prazos, ele foi, o vencimento dele foi prorrogado até 1º de 10 de 2023. E fez aqui, ó, ele até nem fez o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, que a gente já identificou uma outra obrigação não cumprida. Eu nem foquei nisso nos stories porque não era o objetivo. Mas aqui tem uma obrigação não cumprida que foi não comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Na sequência, teve o pagamento da primeira taxa, em 29 de 1 de 2021. A segunda taxa venceu em 29 de 1 de 2022 e não tem registro aqui de pagamento. E foi o que a ANM fez aqui em 21 de 7 de 2022. Ela aplicou o auto de infração. E agora, em 13 de 6 de 2023, a multa foi de fato aplicada. Então, esse titular não apresentou nenhuma defesa para o auto de infração, então a ANM foi lá e aplicou a multa. Mas percebam as datas. A multa nem sempre é aplicada imediatamente, ela pode demorar um pouco. Isso aqui demorou quase 1 ano para a multa ser aplicada para esse titular. Isso acontece com frequência, não é assim porque tem um prazo de 30 dias para a defesa do auto de infração, que na sequência dos 30 dias já tem a aplicação da multa. Esse é o fluxograma, o mundo ideal, mas na prática pode demorar muito mais. Então, com a aplicação da multa, o titular tem mais 30 dias para fazer o pagamento da taxa e da multa. E a data que ele teria para fazer esse pagamento, se a gente somar 30 dias a 13 de 6 de 2023, vai cair em 12 de 7 de 2023. Então, foi até ontem, porque eu estou gravando essa aula dia 13 de 7 de 2023. Então, esse titular não fez pagamento, pelo menos não está registrado aqui no Cadastro Mineiro. E esse alvará, sim, esse aqui já tem um risco de estar caducado. A gente só precisaria saber se o titular pagou ou não essa taxa, porque até então não está registrado no Cadastro Mineiro e às vezes demora para atualizar no Cadastro Mineiro. Mas, assim, olhando agora, eu diria que não tem mais o que fazer, porque ele não fez esse pagamento da multa.
E aqui eu trouxe o PAS para vocês porque o processo administrativo sancionador, porque toda a aplicação de multa que a ANEM está fazendo recente, publicando no Diário Oficial da União, ela está já relacionando a esse processo administrativo sancionador. Se vocês acompanharem as publicações que tiveram, principalmente na segunda do Diário Oficial da União, lá vai ter aplicação de multa para vários processos. Se eu abro aqui e mostro para vocês o DU, e aí vocês vão ver que tem o auto de infração descrito, processo minerário, processo administrativo sancionador. Então, agora ela está especificando para a gente. Eu até deixei aqui também para a gente ver esse processo administrativo sancionador desse processo minerário, que é esse outro número aqui, que é um processo de cobrança pelo não cumprimento da obrigação. Então, aqui a gente tem tudo, ó, imposição da multa, o auto de infração, tudo bem explicado, tudo bem detalhado aqui, a própria publicação do Diário Oficial da União, é o despacho, né? Não, foi a publicação mesmo, publicação no dia 15 de 6 de 2023 para esse processo minerário. Então, é bem interessante, se vocês tiverem curiosidade de ver mais sobre esse processo e sobre o que eu falei do Diário Oficial da União, trouxe um recorte aqui, como que a ANM está trazendo agora, olha, toda vez que vocês observarem esses tipos de publicação, multa aplicada, prazo para pagamento ou interposição de recurso 30 dias. Nesses casos já não tem mais muito recurso para fazer, porque o que o titular vai recorrer aqui, né? Já não recorreu no auto de infração na fase de aplicação da multa, a não ser que ele não concorde com o valor da multa. Aí ele poderia apresentar um recurso, apresentar um recurso. Então, aqui esse processo que a gente está vendo, esse aqui é outro, não é mesmo que a gente está analisando, só para vocês verem. Esse aqui foi por não, acho que pelo menos desses dois processos que eu vi, a multa era por não, acho que comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. E aí a INM está agora colocando o número do processo minerário, o auto de infração no Diário Oficial e o PAS, que eu falei para vocês que é o processo administrativo sancionador, que é o processo de fato de cobrança. Porque no seio do processo minerário não vai ter todo o detalhamento que tem no processo administrativo de cobrança. Por isso que é interessante a gente ir buscar esse processo administrativo também para entender melhor o caso para ver toda essa sequência de publicação de auto de infração, publicação da aplicação da multa de fato. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente também consegue pesquisar, por exemplo, eu tenho esse número de processo minerário e eu quero saber. Não era esse que eu estava mexendo. Aí eu não abri ele aqui, né? Tá só aqui, né? O número de processo minerário que eu tenho aqui, eu posso ir via SEI, é 830.676 de 2020. 830.676 de 2020, eu posso vir aqui direto e pesquisar, aqui na pesquisa livre, para eu encontrar esse processo administrativo sancionador. Ah, ótimo, não deu certo. Aí aqui ó, apareceu ele, o mesmo número que eu tinha aberto para vocês antes. Então, esse é um caminho, se por acaso, por exemplo, esse processo, como ele é um pouco ele é mais antigo, esse processo administrativo sancionador de 2022, a INEM ainda não publicava no Diário Oficial da União da forma que eu estava mostrando para vocês aqui, não tinha especificado o processo antes, agora ela está fazendo isso. Mas se por acaso vocês pegam um caso igual esse aqui, que é do auto de infração de 2022, e vocês não sabem qual é o processo administrativo sancionador, aí o caminho seria vir pelo SEI, e então fazer essa pesquisa e buscar por esse processo administrativo sancionador. Então, bem tranquilo aqui, que eu queria trazer para vocês. E aqui, esse titular, para ele evitar de fato a caducidade do alvará, ele teria que pagar a taxa. Então, nesse caso, se a gente considerar que não foi paga a taxa anual por hectare, nem a multa, que foi provavelmente o que aconteceu, ele já perdeu de fato esse alvará de pesquisa. Agora é aguardar a ANM a colocar aqui o evento, atualizar para o evento de cada cidade. E nesse caso, o que vai acontecer com a área? Ela entra em disponibilidade, ela não fica livre. Então, quem tiver interesse nessa área vai ter que aguardar a publicação do edital de disponibilidade. E agora eu vou comentar rapidamente só sobre o processo bônus, que eu trouxe para vocês, que eu falei que era uma questão polêmica. Vamos tratar sobre a questão polêmica.
Vamos ao caso do processo polêmico agora que eu comentei com vocês. Aparentemente é um processo simples. A gente viu aqui, ó, era um requerimento de pesquisa que foi protocolizado em 17 de 6 de 2022. Esse foi indeferido agora no dia 11 de 7 de 2023, esta semana. E o indeferimento dele já mostrei para vocês em inúmeras aulas, indeferimento de plano, o que acontece alguma coisa, geralmente é algum documento complementar, é algum documento obrigatório que não foi apresentado no requerimento de pesquisa. Esse aqui já era via REPEN. Eu abri aqui o SEI para a gente olhar um pouco mais esse processo. Eu sempre gosto de conferir no SEI, quando eu vejo esses casos de indeferimento de plano, eu gosto de ir lá no SEI e conferir para ver o que a pessoa deixou de apresentar. Que aí eu vejo se tem como recuperar ou não. Nesses casos de indeferimento de plano, foi 11 do 7, então no dia 12 do 7, essa área já estava livre, porque quando é indeferimento de plano, não tem oneração diária, ou seja, não precisa aguardar edital de disponibilidade. A área já fica livre no dia seguinte. Mas, para minha surpresa, quando eu fui olhar esse processo aqui no SEI, quando eu fui ver, acho que foi no parecer, no despacho, por que que ele foi indeferido? E é isso que é o ponto polêmico desse processo que eu queria compartilhar com vocês. Observem aqui que a ANM não aceitou esse requerimento de pesquisa porque ele foi elaborado por um técnico de mineração, no qual consta como responsável pelo requerimento eletrônico de pesquisa. E para a pesquisa mineral, tem uma, até pela questão de norma do CREA, que a ANM até cita aqui, ó, a norma do CONF, que relatórios, essa parte de pesquisa mineral é para geólogos e engenheiros de minas. Quem é dominador, está no curso, tem acesso a essa norma que eu compartilho lá com vocês também para essa questão. Então, o que que tem acontecido? Que, assim, para mim, gerou até, assim, gera até uma desvalorização da nossa categoria como geólogos, né? Os técnicos de mineração, eles têm um conselho próprio agora, antes eles eram vinculados ao CREA, agora não são mais, e eles, foi criado lá, eu acho que eu esqueci que eles chamam de resolução, como é o nome da norma, que deu plenos poderes aos técnicos de mineração, até muito mais do que os geólogos têm, por exemplo. Então, eles podem ser responsáveis pela lavra, eles podem fazer plano de pesquisa, pode fazer os relatórios de lavra também, eles podem fazer a parte ambiental, um plano de fechamento de mina, um plano de aproveitamento econômico. Então, abriu muito o leque de possibilidades para os técnicos de mineração. Então, tem que ver até que ponto isso é razoável ou não. Então, a própria INM já está começando a se manifestar sobre isso. Isso, para mim, foi uma surpresa, que é do processo no estado do Pará, que a INM não aceitou por ser um técnico de mineração. Então, muito cuidado com isso, que às vezes a pessoa perde um dinheiro por uma besteira que podia estar fazendo com um profissional correto, que já é aceito pelo próprio CREA, pelo CONF, né, pela decisão do CONF. Então, esse é o caso polêmico que eu queria trazer para vocês. Não sei se eles vão entrar com recurso, eles têm direito de entrar com recurso contra o indeferimento no prazo de 60 dias. Quem tiver curiosidade pode acompanhar esse processo minerário, esse é o número dele, para saber como que vai ser o desfecho, se de fato a INM vai aceitar, se for o caso de um recurso ou não, ou então se a titular vai ter que requerer a área novamente. E aqui tem um despacho, acho que o despacho é só para a questão do indeferimento de plano mesmo, mas o que importa desse processo minerário é esse parecer técnico que traz essa questão do técnico de mineração. Eu vou mudar minha tela aqui, que eu quero mostrar para vocês outro ponto. Ai, cadê? Do Diário Oficial da União que eu tinha aberto aqui. Lembra que eu estava comentando nos processos iniciais que foi o objetivo da aula de trazer para vocês essas questões de aplicação de multas e tudo mais? Aqui foi o que eu comentei que esta semana tiveram 1 milhão de autuações, aplicações de multa para titulares de pesquisa mineral, de autorização de pesquisa. Então, aqui a lista é imensa. Eu cheguei a olhar alguns processos para saber por que eles estavam sendo multados, né? Aí alguns era pelo não comunicado início dos trabalhos de pesquisa, outros
pelo não pagamento da taxa anual por hectare. Então, saiu essa lista gigante que a ANM está querendo arrecadar, né? Quando saem essas listas assim, que eles estão buscando a arrecadação. E aqui, para vocês entenderem e prestarem bastante atenção, que eu até comentei na apresentação que eu estava compartilhando, na apresentação de slides, sobre esses eventos. E principalmente, para vocês verem que todos, não só os que eu mostrei, mas todos estão vinculados agora ao número do PAS. Na verdade, depende do estado. Tem alguns que estão vinculados só ao auto de infração. E aí, dependendo do estado, a gente tem já na publicação esse número do PAS, do processo administrativo sancionador. Mas se não tiver, a gente consegue buscar isso através do SEI. Consegue saber via SEI qual é esse processo administrativo sancionador. Então, isso que a ANM está trazendo de novo para a gente. Não, eu acho que eu estava compartilhando a tela e vocês não estavam vendo, peraí. Não estavam vendo. Ai, que fantástico. O que eu estava falando, que eu estava mostrando, era aqui essa publicação do Diário Oficial da União, que foi de terça-feira, do dia 11 de julho. Saiu essa lista enorme de autuações de aplicação da multa, e alguns processos aparecem aqui, ó, o número do PAS, do processo administrativo sancionador, outros não, mas vocês já sabem como procurar via SEI esses números de processos. Combinado? Então, vejo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerários. Até lá.